Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu espero que todos estejam bem. Fico feliz por mais uma vez ter a oportunidade de compartilhar com vocês mais uma porção da palavra do Senhor, porque é sempre bom, irmãos, né? Independente da situação que a gente esteja vivendo, é sempre bom a gente estar meditando e focado, né? Buscando alimento na palavra do Senhor. Nessa noite eu queria meditar com vocês, durante alguns minutos, no Evangelho de Jesus escrito por João, no capítulo 6. O capítulo 6, a partir do primeiro versículo, irmãos, ele vai narrar a multiplicação dos pães e peixes. Esse milagre, irmãos, ele está descrito nos 4 evangelhos. Mas eu escolhi o evangelho de João porque o evangelho de João ele traz alguns detalhes, alguns diálogos que eu acho de suma importância para que a gente tenha uma reflexão dentro daquilo que o Senhor quer tratar, daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Essa narrativa, irmãos, vai dizer que Jesus ele estava diante de uma grande multidão. E Jesus ministrando para essa multidão, os discípulos olham avançado da hora e aconselham a Jesus. Aconselham o mestre a dispensar aquela multidão para que eles vão até as cidades, vão até os locais necessários e comprem alimento para si. Porém, Jesus, ele vê um momento ali de alimentar o povo, né, de alimentar a multidão, não só espiritualmente, mas também materialmente, fisicamente. E também vê a oportunidade de instruir mais uma vez os seus discípulos, de trazer mais um ensinamento aos seus discípulos. Jesus, ele olha para Filipe e pergunta para Filipe: olha, Filipe, onde a gente vai comprar alimento para esse povo? Como que nós vamos alimentar essas pessoas? De que forma a gente vai fazer isso? Filipe, ele olha para aquela situação que não está dentro do controle dele, que ele não tem condições de controlar. Então Filipe, ele olha para Jesus e responde racionalmente dizendo: olha, mestre, nem que a gente tivesse 200 denários aqui, a gente não teria dinheiro suficiente para alimentar toda essa multidão. A gente não teria condições de alimentar todo esse povo. Eu estou falando, irmãos, de uma pessoa que caminhava com Jesus. Filipe era aquele que estava andando próximo, aprendendo com o mestre. E diante dessa situação, quando ele foi questionado, ele dá uma resposta lógica. Mas a Bíblia vai dizer aqui que quando Jesus pergunta isso para Filipe, Jesus já sabia o que ele iria fazer. Ele já sabia que atitude ele iria tomar. Então a gente entende que Jesus ele pergunta isso para provar um pouco Filipe, para ver a resposta que Filipe ia dar. Essa era uma oportunidade de Filipe colocar em ação a sua fé. Essa era uma oportunidade de Filipe, antes de responder para o mestre, olhar para tudo que ele já tinha vivido com Jesus, olhar para os milagres que ele já tinha visto Jesus operar, olhar para tudo que Jesus já tinha feito. Este era o momento para que Filipe desse uma resposta de fé para o Senhor. E neste momento ele usa a lógica, ele usa a razão, aquilo que os olhos deles, aquilo que os seus olhos estavam vendo. Existem momentos, irmãos, que as nossas provas, as nossas lutas, elas servem, irmãos, para colocar a nossa fé em prática. Elas servem, irmãos, para que a gente coloque em ação tudo aquilo que a gente já ouviu na casa do Senhor, tudo aquilo que a gente já viveu na presença dele, né? Existem pessoas que têm anos de evangelho, pessoas que têm meses, que têm dias, mas cada um já tem a sua experiência, já ouviu testemunhos, né? E é muito bom, irmãos, a gente ouvir testemunhos, edifica a nossa fé, acrescenta. Mas no momento, quando nós estamos passando pela dificuldade, no momento que nós estamos passando pelaquela situação difícil, este é o momento da gente relembrar todos aqueles testemunhos, a gente relembrar tudo aquilo que a gente leu, que a gente viveu dentro da palavra do Senhor. E é um momento da gente colocar em ação. É o momento da gente colocar em prática e de exercer, irmãos, a nossa plena confiança em Deus. A nossa confiança no Senhor, ela não pode ser relativa.
ela não pode estar condicionada à situação que nós estamos vivendo. Né? Se é uma situação fácil de se resolver, eu confio no Senhor e a gente resolve. Né? Eu confio nele e eu sei que eu tenho condições de resolver. Mas quando aquela situação ela foge do nosso controle, a gente precisa também continuar confiando no Senhor. A gente precisa continuar confiando que mesmo que eu não tenha condições de resolver essa situação, eu tenho que continuar confiando que o Senhor tem a estratégia. Como aqui na narrativa de João diz, Jesus já sabia o que iria fazer. Eu preciso confiar no Senhor. É tempo da gente parar e pensar e estabelecendo, irmão, um paralelo na situação que nós estamos vivendo hoje, nessa situação. Este é um momento, irmãos, da gente exercer a nossa confiança em Deus. Este é um momento que mesmo que as nossas igrejas estejam fechadas, este é um momento que mesmo que a gente esteja em isolamento social, em distanciamento social, é um momento que a gente precisa continuar confiando no Senhor. É um momento que a gente precisa continuar acreditando em Deus. Que ainda que nós não possamos estar no templo, né, nas quatro paredes, mas nós como templos e morada do Espírito Santo, nós precisamos continuar acreditando no Senhor e confiando nele, sabendo que ele está no controle da situação, sabendo que no momento certo isso vai acabar. Como João diz aqui, Jesus sabia o que ele iria fazer. Irmãos, eu volto a dizer, Jesus não perdeu o controle da situação. Ele sabe o que vai fazer. Ele sabe por que está permitindo que isto aconteça. E é tempo da igreja, irmãos, olhar e ter respostas de fé. Respostas, irmãos, de confiança no Senhor. Continuar sim, continuar fazendo aquilo que é necessário, continuar se prevenindo, mas também continuar confiando em Deus. Continuar com seus joelhos dobrados, continuar buscando a presença do Senhor, continuar clamando, intercedendo pela nossa nação, intercedendo pelo mundo, intercedendo pela humanidade, porque o Senhor é aquele que sabe o que vai fazer. E aqui, irmãos, continuando nessa narrativa, Filipe ele perde essa oportunidade de dar essa resposta de fé para o Senhor, de dar essa resposta, Senhor, nós não temos condições, mas o que o Senhor quer que eu faça? Porque eu sei que o Senhor pode fazer. Eu já vi o Senhor operar milagres, eu já vi o Senhor operar sinais, eu já vi o Senhor operar maravilhas. E eu creio que o Senhor vai operar mais uma vez. Filipe perdeu a oportunidade de dar essa resposta ao Senhor. Ele olhou para aquela situação, dentro das suas possibilidades, disse que não era possível. Mais adiante, vai dizer que André, irmão de Simão Pedro, ele chega para Jesus com um rapaz, dizendo, olha, Senhor, a gente tem um rapaz aqui com 5 pães de cevada, pequenos, e 2 peixinhos. E ainda, mesmo trazendo esse alimento, apresentando esse alimento ao mestre, André ainda faz esse questionamento, mas o que é isto para tantos? O que seria 5 pães de cevada, pequenos, e 5 peixinhos, diante de uma multidão? Mas neste momento que André, ele não está preocupado em trazer alguma coisa. Ele está preocupado em apresentar para o Senhor algum tipo de solução para aquele problema. E ele sabe que Jesus ele pode fazer. Então ele traz, olha, Senhor, aqui tem esse menino com seu lanche, né? Com seu alimento. Ele está aqui, Senhor. Mas na minha visão, o que é isso para tanta gente? Mas mesmo assim, André ele está disposto a colocar aquilo na mão do Senhor. Porque ele não sabia o que fazer, mas ele colocou na mão daquele que sabe o que está fazendo. Irmãos, às vezes a gente luta e busca tanto soluções para os nossos problemas, a gente quer resolver com as nossas próprias mãos e às vezes a gente se frustra porque a gente não tem condições de resolver os problemas que nós estamos vivendo. E realmente, irmãos, há problemas que nós não temos condições de resolver. Mas nós precisamos entender que nós servimos a um Deus poderoso, que nós servimos e estamos aprendendo com Jesus, um Jesus que sabe o que está fazendo,
que sabe que aquilo que você colocar na mão dele, ainda que seja 5 pães, ainda que seja 2 peixinhos, ainda que seja pouco, que se você colocar na mão dele, ele tem condições de fazer aquilo multiplicar. Ele tem condições de transformar aquela situação e fazer aquilo florescer. Quando é apresentado a Jesus esses 5 pães e esses 2 peixes, Jesus ele dá uma ordem aos discípulos. Ele fala assim, olha, coloca todo o povo sentado. Manda o povo se assentar. Jesus ele olha para aquele lugar e ele percebe que existe uma grande relva ali, existe um lugar muito confortável para colocar o povo sentado. Então ele fala assim, olha, manda o povo sentar, que nós vamos distribuir o alimento para eles. O povo estava sedento. Eles haviam ouvido Jesus falar e agora estavam sedentos de pão, estavam sedentos de alimento. Jesus manda que os discípulos coloquem aqueles homens, aquelas pessoas, numa posição de descanso, porque agora era ele quem estava no controle da situação. Você percebe como as coisas são quando Jesus está controlando a situação? Quando Jesus está controlando a situação, ele nos permite, irmãos, em alguns momentos estar numa posição de descanso. Numa posição em que eles estavam aguardando, esperando, porque eles sabiam que não viria deles. Não viria deles a solução. Jesus estava providenciando a solução. Jesus estava providenciando o alimento para aquela multidão. E é isso que nós precisamos compreender. Jesus é aquele que rege a nossa vida. Quando nós não temos condições, quando foge do nosso controle, nós temos que ter a humildade de dobrar os nossos joelhos, de colocar nas mãos do Senhor. Senhor, o que eu tenho é isso. Me dirige, me conduz, o que eu devo fazer. Ele é aquele que conduz a nossa vida e ele vai dizer, se é para a gente se assentar e aguardar que ele vai preparar o alimento, que é a hora da gente se levantar, se colocar de pé, ir à luta e batalhar, ele vai nos dar a direção. Isso é exercer, irmãos, a nossa plena confiança no Senhor. É continuar confiando em Deus, confiando em Jesus, independente da situação. João vai dizer que ele deu graça. Jesus, ele dá graça. E ele começa a repartir o pão. E ele começa a repartir e os cestos começam a ser cheios. Ele começa a encher os cestos. Ele começa a encher os cestos de pão, ele começa a encher os cestos de peixe, e ele começa a dividir com aquela multidão. Jesus, naquela situação adversa, que fugia ao controle dos discípulos, ele toma o controle da situação e fala assim, eu sei o que eu vou fazer. Apenas me obedeçam. Coloca o povo sentado, vamos organizar, ele dá graça, ele começa a partir o pão e o milagre começa a acontecer. As coisas, irmãos, na mão de Jesus, elas acontecem. E é isso que a gente precisa entender. Quando você dobra o seu joelho, irmãos, e busca a presença do Senhor, você não está simplesmente cumprindo o ritual. Você está colocando a sua dificuldade, colocando a sua vida na mão daquela pessoa que tem o poder de resolver. Você está colocando a sua vida nas mãos daquela pessoa, nas mãos da única pessoa que tem condições de resolver a situação que nós estamos vivendo. Que tem condições de conduzir a nossa vida, de conduzir o nosso barco, independente de tempestade, se não há tempestade, independente da situação. Ele tem condições de dirigir e de conduzir a nossa embarcação. É necessário, irmãos, que a gente continue confiando no Senhor e tendo a total certeza de que Ele tem alimento para nós. Ele é aquele, irmãos, que ele não vai despedir, ele não vai te deixar embora com fome. Jesus é aquele que ele sabe cuidar dos seus nos mínimos detalhes. Jesus poderia muito bem, depois da sua pregação, ter despedido o povo e que cada um fosse atrás dos seus alimentos. Mas naquele momento, Jesus, ele quis mostrar que ele é Deus, quis mostrar que ele tem condições de suprir as necessidades, sejam elas espirituais ou sejam elas físicas. Jesus tem condições de suprir as nossas necessidades. Essa narrativa, irmãos, ela vai ser encerrada dizendo que depois que Jesus alimenta uma multidão de cerca de 5.000 homens, eles contaram apenas homens, 5.000 homens,
Eles alimentam aquela multidão com mais de 5.000 pessoas e ainda conseguem recolher 12 cestos ainda cheios de pão. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele guarda, ele recolhe aqueles cestos que sobraram, porque Jesus não desperdiça nenhum recurso. Jesus sabe o que ele está fazendo. Jesus não desperdiça os recursos que ele traz sobre a nossa vida. E é interessante que quando a gente ouve a narrativa lá do Antigo Testamento, em que a viúva chega para Eliseu, e Eliseu declara o que ela precisa fazer para que ela comece a deitar o azeite sobre as vasilhas que ela pediu emprestado, e quando as vasilhas acabam, o azeite acaba. É interessante que Jesus ele trabalha de formas diferentes. Há momentos que vem na medida, há momentos que sobra. Jesus, irmãos, ele trabalha de várias formas. E é necessário que a gente continue confiando no Senhor. Eu não sei que tipo de fome você está vivendo hoje, né? Que tipo de milagre que você precisa que seja realizado na sua vida. Mas de uma coisa eu sei que nós precisamos confiar em Deus, que nós precisamos confiar em Jesus Cristo, porque Ele sabe o que está fazendo. Meu querido irmão, fique com esta palavra no seu coração. Que no momento da adversidade, diante dessa situação que nós estamos vivendo, que a gente não sabe o que fazer, entenda, nós podemos não saber o que vamos ou o que estamos fazendo, mas Jesus, ele sabe o que ele está fazendo. E se preciso for, irmãos, ele pode te colocar numa posição de descanso, numa posição em que você vai aguardar ele operar um milagre. Mas se necessário for, ele vai te colocar numa posição em que seja necessário que você reúna as suas armas e comece a guerrear, a batalhar. Mas o importante independente da posição que Jesus vai nos colocar, Ele é o nosso general, Ele é o nosso comandante, Ele é quem está dirigindo a nossa vida, é Ele que vai nos dar direcionamento. E nós só conseguimos buscar esse direcionamento através da oração, através da meditação na palavra do Senhor, buscando a presença dEle, irmãos. Então, nessa noite, fique com essa palavra no seu coração. Leia com calma o capítulo 6 de João, até o versículo 15, que vai falar sobre essa multiplicação dos pães e peixes. E saiba, Jesus, ele sabe o que está fazendo. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.